Hoje nós vamos fazer uma leitura um pouco mais longa, será dos versículos 1 ao versículo 23, ou seja, todo o capítulo. Então, preste atenção, escute com fé, observe como por várias vezes o autor usa a expressão favorecer, 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 ou seja, ele está querendo chamar a atenção dos seus leitores. E assim nos diz a palavra do Senhor. Ruth, capítulo 2, versículos de 1 ao versículo 23. Tinha Noemi uma parente do seu marido, o senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por causalidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregador dos segadores: de quem é essa moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajudá-las a entrar entre as gavelas que os segadores. Assim, ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém daqui ficará com as minhas servas. Estará atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vais às vasilhas, bebe do que os servos tiraram. Então ela inclinou-se, o rosto em terra, e lhe disse: como é que me favoreces e fazes coisas de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecíamos. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: chegai-te para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu grãos toscados de cereais, e ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gavelas deixe-a colher, e não censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não as repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu a sua sogra, o que havia apanhado. Também o que lhe sobejava, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então ela disse à sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde estava trabalhando e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que não tem deixado a sua benevolência
nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, e tente dele é o nosso resgatadores. Continuou Rute, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficará até aqui, até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora Rute: bom será, filha minha, que saiais e com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim, passou ela a companhia dos servos de Boaz para colher, até que a cega da cevada do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. Te pedimos mais uma vez a iluminação do Teu Santo Espírito, a ação do Senhor, para compreendermos as maravilhas da Tua lei. Te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Qual é a sua história? Uma das coisas que eu tenho falado aqui é que o pensamento pós-moderno, ou o pensamento desse mundo, ele quer naturalmente anular todo tipo de história. E muitos acham que o mundo começa a partir deles. É por isso que a cada dia mais as pessoas elas são mais egoístas. Elas só pensam no seu sucesso, na sua fama, no seu reconhecimento. Mas nós precisamos entender e resgatar a história que vem sendo desenrolada ao longo da nossa vida. E assim, nós precisamos contar para os nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, aquilo que Deus tem feito, ou como Deus tem guiado a nossa família de uma forma providencial, de uma forma que Ele coloca os traços da sua providência, guiando a nossa vida nesse mundo para a sua própria glória. E quando nós entendemos que nós somos guiados por esse Deus que governa todas as coisas, pelo menos duas coisas começam a brotar no nosso coração, principalmente quando nós ensinamos nossos filhos ou quando compartilhamos a nossa história para as outras pessoas. A primeira é que debaixo da minha história teve outras pessoas que fizeram algo para que a minha história pudesse acontecer. Por exemplo, você teve seu pai, a sua mãe, seus amigos, colegas de trabalho, de alguma forma, eles ajudaram ou direcionaram a sua vida e hoje você está aqui. E quando nós percebemos isso, que tem outras pessoas de alguma forma nos ajudando, nos abençoando, uma das coisas que brota de um coração é gratidão. Mas o segundo aspecto que também nos ensina quando nós resgatamos a história é que nós começamos a perceber que há um Deus que governa a história, ou seja, que há um Deus que é o Deus da história. E que as promessas estão se cumprindo, que os seus propósitos estão se cumprindo, que Ele, pela sua misericórdia e graça, como nós lemos em Romanos capítulo 9, Ele teve misericórdia de você e alcançou a sua vida. E aí sim você começa a perceber que a sua história vai muito mais além do que a sua própria história. Você começa a perceber que há uma história da redenção por trás da sua história. E que Deus está guiando esse mundo para que a história da redenção as pessoas possam conhecer. Primeiro você conhecer, para que outras pessoas possam conhecer a história da redenção através de você. Nós estamos diante de um livro que trata dessa realidade. A história de Ruth é a minha história, é a sua história. A história de uma mulher moabita que adorava outros deuses e que pela misericórdia do Senhor, ela alcança a misericórdia do Senhor e agora ela deixa de seguir outros deuses e começa a adorar ao Deus que está revelado nas Escrituras. E creio que quando isso começa a descer para o nosso coração, tanto a nossa história como a história das Sagradas Escrituras, isso começa a impactar a sua vida.
e você começa a olhar as histórias da Bíblia com olhos totalmente diferentes. Assim, quando nós lemos todo o capítulo 2, o texto quer nos ensinar que o Senhor governa a nossa vida, usando a bondade providencial para nos guiar e nos santificar. É isso que todo o capítulo 2 está querendo mostrar para os seus leitores. Que o Deus que governa esse mundo, ele governa a sua vida e ele usa a sua bondade providencial. Para quê? Para guiar os seus passos e para a santificação. E nós podemos ver isso por meio de 3 ideias e eu quero apresentar a primeira ideia para vocês, que nos mostra que a providência do Senhor nos guia para encontros inexultáveis ou inesperáveis. Isso está do versículo de 1 a 7. Há 2 sermões atrás, nós começamos a usar e perceber a história de Ruth. E a história de Ruth começa não com a vida de Ruth, mas começa com Elimeleque e a sua esposa, Noemi. Eles saem de Belém, porque estavam passando por um momento de fome, e vão para Moabe. Moabe, uma terra estrangeira, uma terra onde eles não poderiam adorar o Deus verdadeiro. Lembre-se, no Antigo Testamento, a adoração era num local específico, a saber, ou o tabernáculo, nesse contexto aqui, e mais na frente, no período de Salomão, no templo. Então, quando Elimeleque sai, um israelita sai de Israel, na terra do pão, para ir para Moabe, ele está deixando a adoração de Deus de Israel. Mas o que acontece em meio a esse caos? Elimeleque morre, os seus 2 filhos morrem, e agora fica só Noemi e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Mas naquela história eles começam a perceber que Deus visitou Belém, consequentemente aquele cidade que estava em um momento de profunda escassez, agora Deus faz prosperar. E aí Noemi sai de lá e volta agora para Belém. E quando ela volta para Belém, ela tem agora uma decisão. Ou, na verdade, as suas noras têm uma decisão. Ou elas vão com Noemi, ou elas ficam em Moabe. Orfa deseja ficar em Moabe. E eu falei que o nome de Orfa desaparece nas páginas das Escrituras. Mas Ruth não. Ruth prefere seguir Noemi. E no versículo 1 do capítulo 9, do capítulo 1, versículo 16, ela faz aquela declaração maravilhosa que nos diz: o teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E agora Noemi, ou Ruth, deixa os seus falsos deuses e começa a adorar o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Mas no final do capítulo 1, aparece essa realidade de um contraste maravilhoso. Noemi com um coração amargurado, porque não estava percebendo a providência de Deus guiando seus passos. Mas ao mesmo tempo o autor bíblico dá algo de esperança para os seus leitores originais. Ruth capítulo 1, a partir do versículo 20, ela nos diz o seguinte: porém ela lhes dizia, não me chameis de Noemi. Nome Noemi na Bíblia significa favorecida ou formosa. Não chameis mais de Noemi, me chame de Amara, porque grande amargura. Quem fez isso? Ela diz, Todo-Poderoso foi que me fez isso. Mas aí no versículo 22, diz o seguinte: assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth a sua nora, a Moabita, e chegaram em Belém no princípio da cega da cevada. E esse é 2 contrastes que o autor está querendo chamar a atenção. Uma mulher amargurada, mas ao mesmo tempo agora ela chega no período de uma grande colheita. E lembre-se, meus irmãos, aquela época o trabalho era por meio da plantação. E eles agora estavam esperançosos de receber agora uma nova vida, ou no sentido de uma prosperidade. Interessante como o capítulo começa a mostrar essa realidade de
como isso vai começar a ser transformado pelo próprio Deus. Por quê? Porque o tom de esperança, quando termina no capítulo 1, ele mostra que esse Deus está cumprindo as suas promessas, cumprindo a história da redenção, porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, ele nos diz que vai vir um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. E aonde está esse descendente? Mas não só isso, chegamos no capítulo 12 de Gênesis, e Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo que por meio da descendência dele, ele ia abençoar todas as nações. É uma esperança, e Deus ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, então ele vai cumprir as suas promessas. Mas parece que não está acontecendo, porque nós estamos vivendo num período de quê? Dos juízes. Não esqueçam disso, que cada um fazia o que ele achava melhor. Mas Deus diz, não, eu estou no governo dessa história. Mas para que você entenda todo o capítulo 2, pelo menos duas leis você precisa entender. A Bíblia não foi escrita no nosso tempo. Tem algumas coisas, uma mulher ir atrás dos segadores. Que negócio é esse? Uma lei dos resgatadores, o que é isso? Pelo menos duas leis no Antigo Testamento precisam estar na sua mente para que você possa entender. A primeira é a lei conhecida como levirato. O que significa isso? A lei do levirato regulamentava o casamento entre uma viúva ou o irmão do seu marido. O termo levirato significa literalmente cunhado. O casamento levirato tinha o objetivo de preservar a descendência da família. Essa lei está lá em Deuteronômio capítulo 25, versículos 5 a 9. Quando um homem falecesse e ele não tivesse filho, o seu irmão poderia casar com a sua irmã para que ele pudesse ser preservado, a família dele pudesse ser preservado ao longo da história da revelação. Essas leis já mostravam que Deus tinha um propósito de preservar a família, porque por meio da família vinha quem? O descendente. O descendente. A segunda lei, que está lá em Levítico capítulo 25, versículo 25 a 26, é a lei do resgatador. Um parente tinha o direito de resgatar sobre a família de um parente falecido. Tais leis mostravam mais uma vez o cuidado de Deus para uma família mais pobre, ou uma família que estava passando por um falecimento ou estava sendo enlutada. Ou seja, tal parente ele poderia redimir, se ele tivesse condição, ele poderia redimir uma outra família. E como é que começa o capítulo 2? Bote seus olhos para o texto. Tinha Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, a qual se chamava Boaz. Agora pule os seus olhos para o versículo 3. Ela se foi e chegou ao campo, e apanhava após os segadores, por causalidade, e entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de quem? De Elimeleque. O autor está querendo chamar a nossa atenção que esse Boaz era da família de quem? De Elimeleque. Logo, esse resgatador, ele poderia mudar a vida de Noemi e de Ruth. Mas observe como o autor, e lembre-se, meus irmãos, Noemi e Ruth, eles não estão sabendo dessa história. Ruth não tem o livro de Ruth nas mãos. O autor está querendo que você entre na história e comece a perceber como Deus está guiando a vida de Noemi e a vida de Ruth. E é por isso que, se vocês observarem, parece que o versículo 1 não tem nada a ver na construção da história. Se você ler o final do capítulo 1, que é no versículo 2, e passar para o versículo 2 diretamente, você vai ver a cronologia ou a história sendo desenrolada. Vou ler para vocês perceberem. Vou pular o versículo 1 do capítulo 2 e vou continuar no versículo 2. Diz o seguinte: E assim voltou Noemi, Ruth capítulo 1, versículo 22, da terra de Moabe, com Ruth, a sua nora, a moabita, e chegaram em Belém, no princípio da cega da cevada. Ruth, versículo 2, a moabita, disse
a Noemi: deixe-me ir ao campo apanhar e apanharei espigas através daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. Então o versículo 1, ele coloca como se fosse uma transição para dizer assim para os seus leitores: observem o que vai acontecer agora. Observem que eu vou levar a Ruth para ir para uma cidade ou para ir para uma terra que é de Boaz. E esse Boaz, quem é? É o resgatador dela. Essa é uma maravilhosa realidade que mostra como a lei divina ou a palavra de Deus, ela é totalmente conexa ou é totalmente, ela mostra que essa palavra é a palavra de Deus. Por que isso é importante? Porque toda a escritura é a palavra de Deus e serve para a instrução do seu povo. Ela tem uma utilidade. E agora, esse homem que na nossa tradução, ele é um homem de muitos bens. Em uma outra tradução, ele fala que ele é de muita influência, ou seja, ele tem posse. Mas tem uma outra tradução que não tem no português, que ele diz que ele é um homem que teme ao Senhor e que ele guarda a lei de Deus. E nós vamos ver esse homem, Boaz, e o próprio Deus, por meio da sua providência, guiando os passos de Ruth para cair na terra de quem? De Boaz, porque o versículo 3 diz o seguinte: ela se foi e chegou ao campo. Ela se foi andando e chegou ao campo. E aí o texto fala o quê? Por quê? Por causalidade. Essa é uma tradução no hebraico até difícil de interpretar. Alguns interpretam por acaso, outros interpretam por sorte, outro foi um acontecimento. Ou seja, o texto está mostrando, ironicamente, que Noemi ou que Ruth saiu andando por aí. E lembre-se, viu, irmãos? Naquela época as terras não eram cercadas. Ela saiu da sua casa e foi andando. E quando ela foi andando, ela caiu aonde? Na terra de Boaz. E esse Boaz é o resgatador dela. Mas não só isso. O texto ainda fala que no versículo 4, quando ela chegou, o que aconteceu? Versículo 4. Eis que Boaz, que veio de Belém, disse aos seus segadores. É como se fosse o seguinte, Luana. Ruth estava saindo. Ela entrou na terra de Boaz. E quando ela entra na terra de Boaz, naquele mesmo instante, quem chega? Boaz! E Boaz diz assim: Senhor, fala para os seus... Porque isso no hebraico é uma expressão conhecida como rinei, que no português é como se fosse uma interjeição. Ou seja, o autor está dizendo: olha, aconteceu que naquele dia, Ruth, ela não ficou em casa chorando. Ah, Senhor Deus, não vai dar certo na minha vida nada. Eu vou ficar aqui. O Senhor não me ama. O Senhor não me quer. Deixa eu morrer aqui e tal. Não, Ruth chegou lá com a sua responsabilidade. Ela disse o quê? Eu vou trabalhar. Ela, não, eu vou esperar Deus falar. Uma voz estranha. Rapaz, eu vou esperar o profeta na cidade. Para quando chegar aquele profeta, aí eu vou fazer alguma coisa. Não. Ela chegou lá, esperou, disse: não, olha, eu tenho que trabalhar. Porque todo trabalhador é digno do seu salário. Pois eu vou trabalhar. Eu vou agora pegar umas espigas, porque quando os homens começavam a trabalhar e aquelas espigas caíam no chão, os segadores não poderiam voltar e pegar a espiga de novo. Aquilo ali era para deixar para os que não tinham tanta condição financeira. Então Ruth vai para o campo e começa a trabalhar e pegar aquela comida. E aí Ruth vai, e quando ela sai, ela chega na terra de Boaz, e no mesmo instante, Boaz chega, e aí abençoa os seus patrões, né, dizendo seus funcionários: Senhor seja convosco, versículo 4, e ele diz: o Senhor te abençoe, e depois ele perguntou: quem é essa moça que está aí trabalhando? Lembre-se aqui, Boaz, eu creio que ele ainda não está com segundas intenções com a Ruth. Eu creio que Boaz, claro que ele nunca tinha visto aquela mulher, e disse: quem é essa mulher?
Aí não, é Ruth. Ruth? É a Moabita que veio com Noemi. E aí diz que, versículo 7 nos mostra que ela estava trabalhando o dia todo e só parou um pouquinho para descansar. Mulher era trabalhadeira, mulher trabalhava, meu amigo. E aí ela mostra essa realidade. O texto quer chamar a tua atenção, meu amado irmão, sobre a providência de Deus guiando a vida de Ruth. E por meio dessa providência, ele encontra uma pessoa, e essa pessoa era Boaz, que poderia ser um dos resgatadores de Ruth. Mais uma vez, Deus mostra tanto a responsabilidade de Ruth de ter saído e ido para trabalhar, mas também a soberania de Deus. Mas eu quero chamar a sua atenção, em primeiro lugar, a atitude de Ruth, a sua diligência a sair e a buscar algo. Até um autor conhecido como John Piper, ele fala acerca de Ruth o seguinte: Ruth sabe que é moabita. Irmãos, ela está em uma outra terra. De um ponto de vista natural, ela está em grande desvantagem, ela é estrangeira. Não se ressente disso, mas aceita tudo isso. Como não israelita, ela não espera nenhum tratamento especial. A sua resposta à bondade de Boaz é humilde e surpresa. Ela é diferente da maioria das pessoas de hoje em dia. Temos o senso de direito de esperarmos a bondade e ficarmos surpresos, ressentidos dos nossos direitos. Não foi assim com Noemi. Não foi assim com Ruth. Ruth expressa uma profunda dignidade. Eu vou trabalhar. Trabalhar? Varrendo a rua, vamos pensar assim? Eu vou. Porque todo trabalho é digno. Ruth vai. Mas quem está guiando os passos de Ruth é o próprio Deus. E esse Deus faz um encontro inusitado entre Ruth e Boaz. Talvez, dentro da sua caminhada, ao longo da sua vida, você tenha pensado assim: rapaz, esse negócio de Deus é brincadeira. Isso é um mito que os crentes estão falando aí. E de repente, Deus te direciona para um problema familiar. Às vezes, o próprio Deus faz isso. E você começa a perceber que a vida parece que não tem tanto sentido. Eu acordo, trabalho, durmo, acordo, trabalho, durmo, como, acordo. Mas será que a minha vida não tem sentido? E Deus, pela sua misericórdia e graça, por meio da providência, te leva a uma pessoa. E essa pessoa começa a falar de Cristo. E essa pessoa começa a mostrar quem é Cristo. E você começa a pensar de uma forma diferente acerca da sua vida. Foi os passos ou os traços da providência que guiou os seus passos. Consequentemente, você deve ter um coração grato. Mas não só isso, a providência nos guia para uma bondade maravilhosa. Está aí dos versículos 8 ao versículo 17. Observe o encontro maravilhoso ou inusitado entre Ruth e Boaz nos versículos de 1 a 7, mas agora ele começa a mostrar essa realidade que teve um encontro entre Ruth e Boaz, versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos meus servos que não te toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que o servo tiraram. Boaz agora ele olha para Noemi e diz: Noemi, fica aqui trabalhando. Tire da sua mente, por favor, os romances de Hollywood. Ou quando a menina chega na igreja, o cara já fica assim, né? Uma menina nova na igreja. Ou vice-versa, né? Que será? Não. Isso não é o ponto aqui do texto. Se você pensa assim, você vai começar a ir para um outro lado do texto. Que Boaz estava querendo simplesmente proteger Noemi, Ruth. Por quê? Já nós vamos ver o porquê Boaz faz isso. Mas observe a atitude primeiro de Boaz
por meio dessa mulher. Pule lá para o versículo 14 e 15. Ele diz, ora, na hora de comer, Boaz lhe disse, achegue-te para aqui e coma de pão e molhe no vinho o teu bocado. Ela se assentou no lado dos segadores e ele lhe deu grãos de tostados e cereais. Ela comeu e se fartou, ainda lhe sobejou. Levantando-se para rebuscar, Boaz deu ordem ao seu servo, dizendo, até entre as gavelas, deixa colher e não censureis. Então agora, Boaz começa a demonstrar a sua bondade para com Ruth. Come aqui, fica aqui, presta atenção, eu vou te servir. Mas nós não podemos nos esquecer, mais uma vez, quem era Ruth. Ruth era estrangeira, moabita. Ela estava em uma outra região, ela era viúva, ela era pobre, talvez de uma condição mais baixa da sociedade. E a atitude de Ruth deve chamar, sim, a nossa atenção. Ruth aqui é uma característica de uma mulher piedosa. Ela sabe que não merece tal amor e por isso não questiona, e por isso questiona o amor ou a bondade que Boaz está fazendo para com Ruth. Ela está dizendo assim, eu não mereço. Ruth aqui, e eu quero mostrar no próximo sermão que Ruth aqui é a mulher virtuosa de Provérbios capítulo 31. E uma das características da mulher virtuosa do capítulo 31 de Provérbios é que o valor dela é muito maior do que finas joias. É como o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro capítulo 3, onde ele fala, que as mulheres piedosas, a beleza delas, a beleza de vocês não deve estar no que é externo. Irmãs, isso não quer dizer que vocês não possam usar uma bela roupa, viu? Que não tem isso não. Pode sim. Mas isso não é aquilo que chama a atenção das mulheres, mas sim aquilo que é interno. Ruth, ao perceber a bondade de Boaz, ela diz no versículo 10, então, ela inclinando-se o rosto em terra, lhe disse, como é que me favoreces? E fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Observe o espírito humilde e de gratidão de Ruth, que talvez é muito diferente da nossa geração. Hoje, nós lutamos para ter os nossos direitos. Porque quando nós somos humilhados ou fazendo qualquer coisa difícil, o meu direito tem que estar em primeiro lugar. Ruth está sendo abençoada pela bondade de Boaz. E ela questionando, Senhor, tu me abençoando demais, tem misericórdia de mim, eu não preciso tanto disso. Essa mulher é uma mulher piedosa que mostra a gratidão quando ela está em situações difíceis. Meus amados irmãos, e não só para minhas amadas irmãs, mas meus amados irmãos, quando nós não esperamos em Deus, os nossos relacionamentos nesse mundo é um relacionamento de troca. Eu faço a bondade para uma pessoa para que ela venha me fazer o bem. A maioria dos relacionamentos hoje é assim. Eu faço algo de bom para você, mas no dia que eu precisar, ou nós fazemos algo de bom para outras pessoas pensando em um cargo que nós queremos. Isso acontece muito no trabalho. Pessoas servem a outra pessoa justamente porque ela está com segundas intenções. Ruth, quando ela recebe a bondade de Boaz, ela diz, eu não mereço. Eu não mereço. Espero que você, quando for fazer o bem para uma outra pessoa, não faça pensando nada em troca. Faça porque é certo. Crianças, só tem Tawane ali atrás.
Às vezes crianças, ou crianças, não, tem um, que isso, pastor? Só tem a Tawane, a Sofia não é criança, a Maria Alice não é criança. Então, crianças, espero que Deus aplique o coração também, no coração de Sofia e de Maria Alice. Às vezes na brincadeira de vocês praticam o bem para uma criança, sempre querendo algo em troca. Por exemplo, eu empresto o meu brinquedinho, mas você tem que me emprestar também. Quando você for fazer o bem para o próximo, faça porque é certo. Ou faça porque você já recebeu toda a bondade. Você recebeu o próprio Cristo, a maior bondade desse mundo. E porque você recebeu a maior bondade desse mundo, você tem que fazer algo em troca. Você tem que abençoar ou fazer bondade ou fazer boas obras para outras pessoas. Crentes mais velhos e mais maduros. Quando você pratica a bondade, não pense no seu coração que você pratica a bondade só porque você quer que ele seja crente. É interessante os crentes, né? A gente pratica a bondade a outra pessoa, mas no fundo, é porque a gente quer que ele se converta ao evangelho. Ou melhor, a gente quer que ele siga a nossa religião. Você tem que fazer o bem, porque isso é certo e ponto. Se ele vai se render ao evangelho, louvado seja Deus. E aí você vai perceber que a demonstração da sua bondade é o reflexo daquilo que Deus fez por você. Não querendo nada em troca. Infelizmente, por muitas vezes, nós fazemos o bem para querer algo em troca. Mas observe a bondade de Boaz aqui. Versículo 11 e 12. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como fizeste o teu pai, a tua mulher, a terra onde nasceste e viveste, para um povo que dantes não conhecia. De alguma forma, aquilo que Ruth fez para Noemi bateu no ouvido de Boaz. E Boaz vai lá e mostra agora a bondade para com a vida de Ruth. Mas observe o versículo 12, que eu creio que esse é o ponto central de todo o sermão. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor teu Deus de Israel, sobre cujas asas viestes buscar o refúgio. Boaz aqui, ele não está praticando o bem por causa dele mesmo. Isso vai ficar mais evidente quando nós chegarmos no versículo 20. Mas Boaz, porque ele recebeu a bondade de Deus, o que ele está fazendo? Ele está fazendo um bem para Ruth. Mas se você olhar esse texto com um pouco da sua visão distorcida acerca do Evangelho, parece que é o seguinte. Parece que o que está acontecendo aqui é uma barganha. Eu faço o bem para o próximo, consequentemente Deus vai fazer o bem para mim. Porque olha o texto, por favor. Olha o versículo 12. O Senhor retribua os teus feitos e seja cumprida a tua recompensa do Senhor teu Deus de Israel, sobre cujas asas vieste buscar refúgio. Parece que o texto está querendo nos mostrar o seguinte, que quando eu faço bem para o próximo, com certeza Deus vai ter que me abençoar. É claro que não é isso que o texto está querendo nos mostrar. É totalmente o contrário. O que Ruth está querendo ir, o que Ruth está recebendo, é a bondade de Deus, porque ela foi se refugiar no Deus que preserva e vela pelo seu próprio nome. E é por isso que ela está sendo abençoada, não por causa da atitude de Ruth sendo abençoada ou protegendo Noemi, mas porque, como Ruth buscou refúgio no Deus de Israel, Deus que zela pelo seu nome, está abençoando de forma misericordiosa a vida de Ruth. Por isso que o Salmo 57, versículo de 1 a 3, nos diz o seguinte: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo a Deus Altíssimo, Deus que para comigo, cumpre os seus propósitos. Meus amados irmãos,
Nós precisamos buscar refúgio nesse Deus de Israel, porque o Deus de Israel, ele vela pelo seu próprio nome. As promessas de Deus vão se cumprir nesse mundo, não por causa da minha pessoa, não por causa do pastor, não por causa do padre, não. As promessas de Deus se cumprem nesse mundo por causa do próprio Deus que é fiel ao seu próprio nome. E é por isso que Ruth vai se abrigar nesse Deus que pode sim fazer tudo aquilo que ele mesmo quer fazer na vida de uma pessoa, não que uma pessoa quer fazer. Minha pergunta que eu faço é: onde você está se refugiando? Você está se refugiando nas suas atividades? Você está se refugiando no seu braço forte? Você está se refugiando no seu emprego? Isso vai passar. Você precisa se refugiar no Deus de Israel. Por isso que aquela mulher que no final do capítulo 2, no final do capítulo 1, perdão, estava amarga, agora no final do capítulo 2, a sua vida mudou. E ela agora tem esperança. Versículo 18 a 23 nos mostra que a providência de Deus nos guia para a nossa santificação. Tomou, versículo 18, e veio à cidade. Depois que Ruth comeu, colheu mais de 40 quilos de cevada, como fala aí o versículo 17, agora ela volta. Quando ela volta por lá, versículo 19, a sogra chega e pergunta: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth, agora o detalhe, e Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Meus irmãos, Noemi não sabia onde Noemi estava indo, viu? Nós sabemos porque nós temos a história toda. Mas o autor está querendo colocar aqui uma dramaticidade, um drama melhor do que qualquer outro drama de seriado. Dizendo: olha, Noemi, o campo que eu... Acredita, mulher. O canto que eu cheguei, tu não sabe onde é que eu parei. Não fala, guria, fala. Pode dizer. Mas eu fui no campo de Boaz. Quando Ruth escuta aquilo, versículo 20. Então, Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda tem deixado a sua reset, ou seja, o seu amor pactual, um termo hebraico, que fala sobre o amor pactual de Deus, não para com os vivos, nem para, não só, perdão, ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e dentre os nossos resgatadores. Eu vou botar outro nome para você entender a história. Esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos, ou o nosso Salvador. Poderia ser traduzido assim, uma tradução minha, mas vocês vão entender com o passar do tempo. Olhe mais uma vez para a vida de Ruth. Perdão, para a vida de Noemi. Quando nós chegamos no final do capítulo 2, do capítulo 1, Noemi não estava percebendo a providência de Deus e o coração dela estava o quê? Amargurado. Ou seja, quando nós não esperamos na promessa do Senhor, quando nós não esperamos na ação do Senhor, o meu coração, o seu coração, começa a brotar raiz de amargura. Porque as coisas não estão acontecendo da forma que eu quero. Mas, quando por meio da providência de Deus, você espera no Senhor, você sai de um coração amargurado
por coração, bendito seja aquele que acolheu favorosamente. Minha oração, meu amado irmão, é que você perceba como Deus tem guiado a sua história. E a história é uma história da redenção. E Ele está fazendo isso não porque você é bom, porque você dá esmola para os pobres, porque você ajuda o seu vizinho. Você pode fazer isso e deve fazer isso. Mas Deus está fazendo isso simplesmente por causa da sua misericórdia. Lembre aqui, Noemi está perdendo aqui, no final do capítulo 1, perdendo a visão acerca do Deus de Israel. Mas agora, após esse encontro inexultado, após a demonstração do amor desse resgatador para com Ruth, ela começa a perceber que Deus está guiando a sua vida. Essa é a sua história. Essa é a minha história. O que mudou a visão de Noemi? O que muda a sua visão acerca de um mundo? A sua visão ela só pode mudar acerca desse mundo quando você tem um resgatador. E esse resgatador tem um nome. E o nome dele é Cristo. Enquanto a sua visão estiver voltado para esse mundo, amargura vai brotar no seu coração. Decepção vai brotar no seu coração. Mas quando você colocar os seus olhos acima desse mundo, olhando para Deus, você vai perceber que Ele teve tanta misericórdia de mim e de você, que Ele enviou um resgatador para mudar a sua história. Será que você tem percebido isso? Ou você só tem olhado os problemas que têm acontecido nesse mundo? Noemi estava assim. Mas o que parece agora é que Noemi está começando a perceber o Deus da providência guiando o caminho de Ruth e enviando Boaz como o resgatador daquela família. Aí agora sim, Boaz diz: Ruth, fica aqui trabalhando por 3 meses, pegando uma espigazinha. E parece que algo vai acontecer a partir do capítulo 3. Você perceba como Deus está guiando a sua história. Vamos lá.